deserto era silêncio. Só o vento e as ovelhas. Moisés pensava que sua história havia terminado. Até que uma luz ardeu entre os espinhos. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. O fogo brilhava, mas não devorava. Ele se aproximou e tirou as sandálias. A terra era santa. A atmosfera era divina. E ali, Deus se revela e o chama para uma missão. Eu sou o Deus de teus pais. Agora vai, liberta o meu povo. Mas Moisés tremeu e temeu. Eu não sei falar. Eu não sei liderar. E Deus responde: eu estarei contigo. Em meio ao verde de um parque, 4 jovens se reúnem. De longe, parecem tranquilos, mas cada um carrega no olhar uma mistura de medo e dúvida. Eles foram chamados para participar de algo grande, uma missão de férias, um projeto para falar de Jesus. Mas será que estão prontos? Um deles olha o relógio ansioso. Será que o pastor vai mesmo vir? Será que a gente vai dar conta? Outro evita o olhar dos amigos. A insegurança é maior que a coragem. E se zombarem da gente? E se eu errar na hora de falar? Uma das meninas tenta disfarçar com humor, mas o coração dela também bate acelerado. E então, algo muda. No meio das incertezas, uma voz lê alto uma promessa. Deus disse: eu estarei contigo. No deserto, surge a memória de um homem que também duvidou. Ele achava que não tinha voz, que não era capaz. Mas foi exatamente ali, no medo, que Deus se revelou. Eu tremia diante do chamado, mas aprendi. Deus não escolhe os fortes, Ele fortalece os escolhidos. Logo depois, o tempo volta a correr. O pastor chega com um sorriso tranquilo, como alguém que já conheceu a dúvida, mas aprendeu a confiar. Jovens, Deus nunca chama para deixar sozinho. Ele caminha junto até o fim. O medo cede lugar à fé. Eles ganharam reforço. As vozes tremem, mas os corações dizem sim. E o parque se transforma em campo missionário. Eu já conheço essa história. Vai ser bênção. Porque o mesmo Deus que esteve comigo estará com vocês. E assim, o chamado se repete, geração após geração. Deus continua acendendo sarças em corações dispostos a dizer: eis-me aqui. Olá, boa noite, Rodrigo. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para essa plateia linda. É um privilégio estar aqui com você nesta noite tão especial do Anjos em Ação. Boa noite, Darcy. Boa noite, Brasil. É uma maravilha estar com vocês nesse momento. E nós estamos aqui vivendo em festa.
Aliás, essa parte da história que nós acabamos de ver mexe com a gente, porque quando nós vemos as histórias bíblicas, por exemplo, a sarça ardente, o chamado de Moisés, e logo depois, esses jovens da nossa geração, lutando com o medo, a insegurança, isso aqui é um estudo bíblico em forma de arte. E aqui vai um abraço para todos que fazem parte do projeto Caleb, onde jovens dedicam a sua vida e especialmente as suas férias para levar Cristo às pessoas nos mais diferentes cantos do Brasil. Com certeza, um ministério muito abençoado. Um abraço para os Calebs também, viu? Bom, e a gente viu no VT Moisés dizendo: eu não sei falar, eu não sei liderar. Você se identifica? E vimos agora jovens aqui no palco dizendo a mesma coisa. O medo, gente, não muda. A geração sim muda, mas o coração humano é o mesmo, cheio de medos, cheio de inseguranças. É verdade, Darcy. E o Deus que chamou Moisés lá no passado é o mesmo que hoje diz para você: eu estarei contigo. Deus nunca chama alguém para deixá-lo sozinho. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre chamou gente comum, gente simples. Pescadores, uma vez chamou um médico, um coletor de impostos, gente comum, gente simples, gente como eu e como você. Verdade, gente como eu e como você. Gente como os jovens que estavam aqui agora. Gente como você que está em casa agora, lutando com as suas limitações, com as suas inseguranças, seus medos, mas desejando do fundo do coração servir a Deus. O chamado dele não é para perfeitos, gente, é para os dispostos. E o mais bonito de tudo isso é que o mesmo fogo que ardeu na sarça lá de Moisés, hoje pode arder no coração de todo aquele que está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós estamos vendo isso hoje, nesse palco, vendo isso na vida de centenas de jovens Calebs, vendo isso na vida de cada anjo da esperança que faz parte dessa mensagem e que também faz essa mensagem chegar a lugares e lares tão distantes. E falando em histórias que transformam, agora a gente vai acompanhar um testemunho que inspira muito. Uma história de coragem, de perseverança, de um homem que não desistiu, mesmo diante de limitações físicas duríssimas. É verdade, um homem que correu atrás dos sonhos e que mostra que mesmo quem tem limitações pode ir cada vez mais longe. Eu vou chamá-lo aqui. Eu acho que eu vou buscá-lo daqui a pouquinho. Já posso? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ansioso para trazê-lo. Daqui a pouquinho, Então, porque antes a gente vai acompanhar a história dele. A gente vai ver essa história linda de fé e de superação que não se deixou limitar a uma cadeira de rodas, mas levou a esperança para outros corações. Então vamos ver a história, depois eu vou chamá-lo e que o Espírito Santo fale com você aí nesse momento, enquanto você acompanha essa história com a gente. Alô Vitória, alô Espírito Santo, começa aqui mais um programa Bom Dia Novo Tempo. Meu nome é Maninho, eu sou radialista, cantor e trabalhei por muitos anos em rádio e moro na cidade de Cariacica, Espírito Santo. Eu tive poliomielite, paralisia infantil aos 3 anos de idade. Com 16 anos eu me tornei músico profissional. Um amigo me convidou para ir ao Rio de Janeiro, que ele me assistiu cantando na minha cidade. Aí um amigo disse assim: hoje nós vamos fazer a inscrição no programa do Chacrinha. E cantei, as pessoas gostaram muito, pediram que eu cantasse mais um, e eu acabei cantando 2 músicas sem estar inscrito. E aquilo fez com que o apresentador, o Chacrinha, se convencesse de que eu estava apto a ser contratado. E me contratou. É que no Rio de Janeiro eu morava perto de uma grande emissora de rádio. Então eu me interessei pelo rádio ali e comecei a aprender, assistir ao vivo nos programas pessoas muito competentes na comunicação. E um dia me ligou um amigo que trabalhava também numa rede de comunicação e disse: olha, você não pode ficar fora do rádio. Me convidou para a maior rede de comunicação aqui do Espírito Santo. É que eu trabalhava num dos maiores grupos de comunicação que fica o fundo da emissora, é à frente da associação, até hoje. E naquela época, quando eu fiquei sabendo que havia um pastor querendo que eu trabalhasse na Rádio Novo Tempo, foi interessante que o presidente da Associação Espírito Santense me via entrando todas as manhãs no fundo da emissora que eu trabalhava, com o carro,
E ele, então, me convidou. E ao ser chamado para trabalhar na Rádio Novo Tempo, a rádio ainda não existia, estava em montagem. E nós começamos naquela época que se falava muito, estamos em caráter experimental, até que a rádio entrou no ar. E aí começou o programa Bom Dia Novo Tempo, que existe até hoje, que eu apresentava de 8 da manhã ao meio-dia. E durante esse programa nós lançamos o programa Alguém Ajudando Alguém, que se tornou um sucesso. E esse programa, através do Bom Dia Novo Tempo, se tornou primeiro lugar em audiência geral no estado do Espírito Santo. E agora eu entendo que foi Deus que fez isso na minha vida, porque aparentemente eu não queria trabalhar na Rádio Novo Tempo, porque eu não sabia. Eu falei, pastor, mas como que eu vou trabalhar no Novo Tempo se eu não sei fazer nenhuma oração? E eu comecei na rádio assim, sem nenhum conhecimento espiritual, não tinha nenhuma igreja. E um dia, ali fazendo o programa no rádio, entrou o pastor e disse assim, olha, maninho, hoje de manhã, quando eu estava fazendo o culto com a minha família, eu li uma mensagem na Bíblia que é para você. É uma promessa para a sua vida. E eu, sem nenhuma esperança, eu não conhecia a palavra de Deus, ele disse assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E eu olhei para ele, pastor, mas onde está a mensagem? Assim, maninho, se nós seremos transformados, você vai andar lá no céu. E hoje eu sou essa pessoa nas igrejas que eu vou, eu tenho 4 CDs gravados, sábado eu vou estar numa igreja, e no outro eu vou estar em outra, mas sempre falando dessa esperança que alguém um dia pregou para mim, de que Jesus vai transformar a minha vida, me colocar de pé e me dar uma vida sem dor, sem pranto, sem tristeza, sem dor na coluna e sem lutas terrenas que são realmente muito grandes. Hoje eu louvo a Deus e agradeço todos os dias por ter sido chamado para trabalhar na Rádio Novo Tempo. Amém. Lá no céu, onde vamos estar, não haverá mais limitações. Que testemunho incrível, não é? A vida do Maninho é uma resposta do céu para todos nós. Você viu aqui, né? Moisés, os jovens no palco e agora ele, o Maninho. E tenho certeza que você aí de casa também. Deus transforma limites em milagres. Você crê? Eu creio. Mas, gente, eu não sei onde foi parar o Rodrigo. Rodrigo, cadê você? Você se emocionou, foi buscar aí um lenço? Tô aqui. Cadê? Tô chegando. Vem pra cá, olha o poder só. da mente. Cuidado Aí com olha que legal, com o poder da mente eu vou. Por favor, venha pra cá. Maninho, Na verdade, que honra te receber aqui. Eu vou confessar que ele estava todo automático aqui, mas na TV a gente finge que está empurrando, né? E, gente, a gente aprende aqui, Darcy, com qual que é a minha câmera aqui? Pronto, essa aqui é uma. Aquela Tanta lá, câmera pastor. aqui. E você, Anjo da Esperança, ajuda a ter tudo isso aqui. O Maninho, eu sou fã dele, só que eu não sabia que ele era ele, porque eu só ouvia a voz no programa Alguém Ajudando Alguém, lá no Espírito Santo. E ele mostra que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não é isso? E, Maninho, é um prazer realmente ter você aqui conosco, né? E para mim é uma honra estar nesse momento aqui do seu lado. É uma honra para nós também. Eu queria que você falasse para a gente como é que você fazia convidando o pessoal lá na rádio para ser Anjo da Esperança. Conta um pouquinho para a gente. Eu fazia um apelo, como eu fazia no programa, porque o programa Alguém Ajudando Alguém começou antes do Anjo da Esperança. Então a gente já tinha essa facilidade de convocar as pessoas para fazer com que a obra de Deus crescesse, porque foi essa mesma obra, esse mesmo poder de Deus que me alcançou. Eu estava no rádio há 2 anos, não era membro da igreja, e um dia uma jovem ligou e falou, olha, eu ia me suicidar e você falou uma mensagem no ar e eu, então, resolvi aceitar a Jesus e hoje eu vivo para Jesus. E eu falei, meu Deus, faça esse milagre também na minha vida. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a procurar desse Deus maravilhoso, falar para as pessoas que Ele salva, que Ele transforma. Maravilha, muito lindo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, por ter sido um instrumento de Deus para tantas outras vidas. É isso, quando a gente coloca Jesus no nosso coração, Ele transborda. Eu queria uma salva de palmas aqui para o Maninho. É isso, bênção pura. Olha, você correu sem poder correr, você levou esperança, você levou salvação, mas eu tenho certeza que tudo isso só foi possível porque você levava sempre no seu coração alguém muito maior, Cristo. Obrigada. Eu sei que, já que estamos falando de Canaã, na nova Canaã, essa cadeira não haverá. Eu até brinquei com a cadeira ali, né? Não precisava, mas
porque o cristão tem essa esperança da volta de Jesus. E se você puder, se você é um locutor profissional, sabe falar muita coisa em pouco tempo, se você fosse resumir numa frase o que significa a sua esperança de caminhar com Cristo na nova Jerusalém, na Canaã Celestial, numa frase, ali para a câmera 1, que falaram que aquela câmera que é a minha, então vai ser a sua também. Uma frase, o que você diria para aquela pessoa que está lá do outro lado, que está colocando dificuldade na vida, sendo que você chegou tão longe? Jesus Cristo é tudo. Em todas as circunstâncias, Jesus faz a diferença na nossa vida. Eu nunca vi dificuldades a partir do momento que eu coloquei Jesus na minha vida, a minha família, e por isso eu hoje posso agradecer a Deus por ter sido uma pessoa muito feliz em tudo que eu fiz e que trabalhei no rádio, ajudei muitas pessoas, mas mais importante é que enquanto eu ajudava as pessoas no rádio, eu conhecia de Jesus. Então, Jesus é tudo. Amém. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Glória É a Deus. isso. Tá emocionante. Agora, meu irmão, minha irmã, se nós que conhecemos a verdade já lutamos tanto, é pesado. Imagina quem está perdido e não conhece a verdade, achando que veio do acaso, achando que Deus é culpado das suas dores. Imagina. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. E é por isso que a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, está sempre em oração, para que Deus possa realmente imprimir a mensagem dele no seu coração. E nós estamos lutando para fazer nossa parte, imprimindo estudos, gravando programas, alcançando pessoas que estão desesperadas por conhecer a verdade. Gente que precisa que o Espírito Santo fale a ela e nos use como instrumentos. E com você, nós podemos fazer isso, com a sua ajuda. Se você nos ajudar com R$5 apenas, você pode nos ajudar a enviar um estudo. Com R$50, 10 estudos bíblicos, 10 pessoas, 10 lares podem ser alcançados. 10 histórias, 10 famílias, 10 chances de transformação. Permita-nos trabalhar junto com você em prol do Evangelho. E eu faço um apelo, do fundo do meu coração agora. Olha aqui nos meus olhos. Seja um anjo da esperança, agora. Não deixa para depois, não. E você que já é anjo, faça uma doação especial nesse momento. Você aqui da plateia, você que está no trabalho, quem sabe agora, do outro lado aí da telinha, doe agora. Doe. Participe agora você também. A chave do nosso Pix é anjos@novotempo.com. Repito, a chave do Pix é anjos@novotempo.com. E enquanto você ouve essa canção, deixe que a gratidão guie você nesse momento. Porque no final, sempre foi a mão de Deus. Sempre foi a mão de Deus. Novo Tom canta para nós agora, que essa música seja uma resposta para cada coração, para cada oração. Deus te livrou de um acidente que você nem viu. Era a mão de Deus ali. Aquele dia que você chorou, mas insistiu. Era a mão de Deus ali. Quando a prova foi difícil, mas você sorriu. Era a mão de Deus ali. Mesmo quando em meio à dor você não desistiu. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de
te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus Era, é e para sempre há de ser a mão de Deus, guiando a Novo Tempo, guiando toda a nossa rede de comunicação, guiando o nosso projeto. Os números que você vê nessa tela representam revistas de estudo da Bíblia. Em novembro, a Novo Tempo pediu o seu apoio para levar cada vez mais revistas que falem sobre o fim dos tempos. Precisamos da sua doação para que cada vez mais revistas sejam impressas. Cada revista custa R$5. Com apenas R$50, você já consegue ajudar a Novo Tempo a enviar 10 revistas de estudo da Bíblia. Faça uma doação agora mesmo por meio da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. A Novo Tempo depende da sua doação financeira. E agora vamos saber quanto da nossa meta a gente já conseguiu. Pode atualizar, Carol, por favor. Vamos ver. Qual é o valor? 13.529 revistas. A nossa meta atual é 20 mil revistas. Precisamos do seu apoio financeiro. E agora eu vou falar com Veríssimo. Veríssimo, vamos aí com você na rádio para saber como que está o nosso Anjos em Ação, nosso programa também na rádio. Animadíssimo aqui, Jota, aqui na Rádio Novo Tempo, o programa Anjos em Ação, numa noite especialíssima, recebendo aqui Axa Carvalho, juntamente com o pastor Vinícius Mendes de Oliveira e também o pastor Felipe Amorim. Tá animado ou não tá isso aqui? Eu quero saber porque você só falou o nome dele inteiro, não falou meu nome inteiro. Mas Felipe Amorim é o nome todo. Não, mas eu depois Felipe de Amorim Ferreira, né? Ferreira. Pronto. Mas, gente, nós estamos muito felizes aqui, muito felizes mesmo, porque a Rádio Novo Tempo também é da rede Novo Tempo de Comunicação e a gente quer que as pessoas doem, façam sua doação, porque, ó, veja, já são 13 mil, né, no anjômetro lá, 13 mil, falta pouquinho pra gente chegar na nossa meta de hoje, e dá pra passar, não dá não? E a gente quer mais, né, porque a gente quer mais vidas salvas, né, Anjos da Esperança é exatamente a oportunidade para que mais pessoas conheçam a Jesus. Como é que as pessoas fazem para doar, pastor Vinícius e Axa? Vamos falar junto, Vamos pastor? lá. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O Pix é anjos@novotempo.com. É isso Só aí. as vozes bonitas falaram, né? Lógico. Claro, lembrou o jogral da igreja. Pastor Felipe, é só eu e a Axa. Tá bom. Muito bom. Vocês gostam de música? Muito. Sim. Então tem música bonita chegando para todo mundo ouvir. Olha só, Tu Me Sondas com Luiz Cláudio e John e Andréia. Que timaço. Bora ouvir? Vamos. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha